Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam fortalecidos no Senhor e encorajados a cada manhã a permanecerem firmes nesse caminho da fé. Meus irmãos, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre a família edificada sobre a rocha. Nós estamos vivendo um período muito pertinente a esse assunto, sobre a família, porque nós estamos vivendo um tempo em que Deus confinou as famílias em suas casas para que não só o altar individual fosse restaurado, mas também o altar familiar. Sabe, aqueles princípios espirituais sendo restaurados no âmbito familiar, pelos membros da família, a comunhão na oração, a comunhão na leitura da Bíblia, a comunhão na adoração, são resgates de valores importantes, valores cristãos que devem fazer parte num lar cristão, numa família cristã. E não é à toa que Deus colocou as famílias para passar a maior parte do tempo juntas agora. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Percebe que Deus está querendo fortalecer os vínculos familiares? Deus está querendo fortalecer os vínculos entre o marido, a esposa, os filhos, com os pais, para que o lar seja de fato um lar bem estruturado, um lar bem alicerçado. E nós precisamos ter muita sabedoria nesse período em que as famílias estão confinadas. Nós não podemos, em hipótese alguma, perder esta oportunidade que Deus está nos dando de sermos fortalecidos no âmbito familiar. Porque esse tempo, talvez, o convívio diário, o dia a dia aí, uma palavra atravessada, um esbarrão aqui, outro esbarrão ali, uma frase mal compreendida, a tensão por conta dos acontecimentos, as dificuldades aparecendo, estas coisas, elas podem atrapalhar nesse processo do trabalhar de Deus, do propósito de Deus. Sabe, meus irmãos, existe uma mentalidade pervertida aí fora. Existe uma mentalidade depravada, uma mente oculta por trás do sistema secular. É uma mente que pensa, que articula, que planeja. São estratégias que se opõem ao fortalecimento familiar, deturpando o modelo da família criada por Deus. Eu vejo que nós devemos estar atentos, não apenas com esse vírus que está assolando a humanidade lá fora, mas nós devemos estar atentos também a esse outro vírus que sempre existiu e que pode estar dentro das casas nesse período de isolamento social. São dardos de inimigos, são setas malignas, tentando minar as nossas forças, deturpando esse conceito da família cristã. É claro que na soberania e controle de Deus, o propósito é que as famílias saiam desse período fortalecidas, bem estruturadas, com experiências fortes com Deus, com experiências com o Espírito Santo, tendo marcas que serão importantes para a vida cristã, para o fortalecimento. E com isso a igreja será uma igreja fortalecida, famílias fortes, igrejas fortes.
E certamente a igreja vai causar grande impacto na sociedade. Por quê? Porque é resultado desse período em que as famílias encontraram Deus em suas casas. Tiveram experiências com Deus em suas casas. Famílias inteiras encontrando Deus e não apenas alguns membros da família. Percebe o propósito de Deus? Ele está restaurando, o altar familiar. Ele colocou as famílias dentro das casas para que o altar familiar fosse restaurado, fortalecido, edificado sobre a rocha. E esses princípios da palavra de Deus ali fazendo parte no dia a dia dessas famílias, as práticas espirituais sendo ali vividas de verdade, de coração. Isso torna uma igreja forte, uma igreja com saúde espiritual, uma igreja sadia. E nós temos orado a Deus para que a igreja, ela seja a resposta para a humanidade, ela seja uma resposta para a sociedade. Mas veja que Deus está trabalhando com as famílias primeiro, Deus está fortalecendo as famílias, porque Ele sabe que uma família que é bem estruturada, bem resolvida, bem alicerçada, será uma igreja de igual modo, bem alicerçada, bem resolvida, bem estruturada. E eu gostaria de ler um texto aqui, que está no Evangelho de Mateus, e eu quero usar estes versos como referência para passar a vocês, em alguns instantes, algo que eu tenho pensado e que Deus colocou no meu coração. Creio ter sido o Espírito Santo falando comigo sobre este assunto. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê, irmãos? Porque fora edificada sobre a rocha. E o verso 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então veja que quando Deus ele pensou em criar a família, ele planejou como essa família viveria na terra. Não apenas eu vou criar o homem, eu vou criar a mulher, vão multiplicar, dar muitos filhos. Não, Deus planejou uma vida para a família. Como esta família poderia usufruir de uma vida feliz, de uma vida harmoniosa, pacífica, de uma vida próspera entre os seus membros. Ou seja, membros que compõem uma família. Deus planejou que a família desfrutasse de sua presença, e alcançasse o privilégio, irmãos, de ser a representação da família celestial na terra. Mas nós sabemos que nem sempre é a realidade, que muitas famílias elas não vivem assim. Elas sofrem com diversos problemas, sofrem com desentendimentos, elas se perdem, caminham fragmentadas, sem paz, sem amor, numa direção louca para a destruição. Os membros da família, eles acabam se suportando, um suporta o outro. E se nós estudarmos, olharmos para a palavra de Deus, as famílias bíblicas,
nós observamos que muitas delas enfrentaram crises gravíssimas. A primeira família na Bíblia a enfrentar uma grande crise foi a de Adão, lá em Gênesis, capítulo 4. A crise surgiu entre os seus filhos. Por quê? Porque Deus se alegrou do sacrifício de Abel. Então Caim começou a encher o seu coração com ciúme, com inveja. E ciúme e inveja são sentimentos profundamente destrutivos. E com isso gerou o primeiro homicídio. Caim foi e matou seu irmão Abel. Na família de Jacó, houve um sério problema de relacionamento entre os seus filhos. Está lá em Gênesis, capítulo 37. Porque José, ele era objeto do quê? De ciúme, de inveja. José havia recebido sonhos da parte de Deus, sonhos proféticos. E os seus irmãos rejeitavam os seus sonhos e se revoltavam contra o seu pai, contra Jacó, porque Jacó ele tinha preferências por José. E com isso nós conhecemos a história, mais tarde o venderam como escravo para o Egito, mas para o cumprimento do plano e propósito de Deus. Você conhece a história. E nós temos também na família de Abraão, houve uma grave crise entre Sara e a serva egípcia Agar. Deus havia prometido a Sara um filho, mas Sara não espera o cumprimento da promessa de Deus e pede a Abraão que tenha um filho da escrava. Esta precipitação de sua parte gerou mais tarde insegurança, gerou ciúme no coração de Sara contra a serva, e ela ordena a Abraão que mandasse Agar embora com seu filho. Veja que existem crises no relacionamento familiar, famílias da Bíblia. Temos a família de Ana, Nós podemos recordar dos conflitos que ela enfrentou dentro da sua casa com Penina. Ana era humilhada por não poder ter filhos. Mas Deus, ele honra e abre a sua madre. Então são famílias que tiveram conflitos. Famílias que tiveram ali desentendimentos. E eu quero falar aqui sobre 2 modelos de família. O primeiro modelo, com base no texto que nós lemos aqui, de Mateus capítulo 7. A família edificada sobre a rocha. No verso 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. Então, o primeiro modelo de família que eu vejo é a família edificada sobre a rocha. Agora, o que eu devo fazer para edificar a minha casa? O que eu devo fazer para edificar o meu lar, para edificar a minha família? Eu disse, meus irmãos, há um vírus que está solto lá fora, que tem causado pânico, pavor, destruição, morte, mas nós temos que nos preocupar também com esse vírus que pode ser disseminado por Satanás para entrar em nossas casas nesse período de confinamento e impedir que o propósito de Deus seja realizado e efetuado em nossa casa. Isto é muito sério. O que eu devo fazer para edificar a minha família? Em primeiro lugar, você deve escolher o local onde vai edificar. Onde você deseja edificar a sua casa, a sua família. Porque edificar significa construir algo sólido sobre alguma coisa. Basicamente, existem 2 fundamentos para edificar. Ou você vai edificar sobre a rocha, ou você vai edificar sobre a areia, conforme o texto vai nos ensinar aqui, tem nos ensinado.
E nesse processo de edificação, de construção, as qualidades da rocha, que é Cristo, elas devem fazer parte desta formação. À medida que vamos edificando, nós vamos construindo algo sólido sobre a rocha. As qualidades da rocha, elas começam a fazer parte do nosso convívio familiar, do relacionamento familiar. A rocha é o fundamento seguro. A rocha é símbolo de resistência. A rocha é símbolo de durabilidade, de persistência, de firmeza, de estabilidade. E este é o projeto de Deus para as famílias, que elas tenham as qualidades da rocha, ou seja, que elas tenham a resistência, que elas tenham a firmeza, a estabilidade, a durabilidade, que elas manifestem esse porto seguro, este abrigo, esta proteção. Não há dúvida que para que as famílias tenham as qualidades da rocha, elas precisam firmar-se em Cristo. Precisamos colocar Jesus no centro das nossas decisões. Precisamos colocar Cristo na solução de nossos problemas, de nossos conflitos e crises dentro da casa. Jesus tem que ser o centro. Por que é que casamentos acabam? Por que é que famílias não duram, não resistem? Porque não estão firmadas sobre a rocha, que é Cristo. Ainda que possam cultivar algumas práticas espirituais, há uma necessidade de construir passo a passo em Cristo, de ter experiências com a rocha, contato com a rocha. A palavra de Deus, ela diz em Deuteronômio, capítulo 32, no verso 4, Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Nós encontramos mais uma informação importante nesta palavra de Mateus aqui. Ele continua dizendo que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. Então veja que ao ser exposta ao vento, ao ser exposta às tempestades, às enchentes, a casa sobre a rocha continua firme. As mudanças climáticas, variações de temperatura, vêm os problemas, vêm as dificuldades, mas ela permanece firme. Assim é a família no projeto de Deus. Sem dúvida alguma, esta família ela terá momentos de crise. Essa família terá momentos de angústia, de dor, mas ela ficará firme e inabalável. Por quê? Porque toda a construção, toda a edificação está sendo feita na rocha, que é Cristo. Se nós olharmos para a nossa casa, para a nossa família, esse tempo que nós estamos juntos, eu costumo dizer confinado, será que nós podemos avaliar o que nós éramos e o que nós estamos sendo ou nos estamos tornando a ser no relacionamento, na comunhão, na convivência? Talvez algumas atitudes espirituais que nós não praticávamos no passado e que agora elas fazem parte do nosso dia a dia. Oramos juntos, cantamos juntos, adoramos juntos, lemos a Bíblia juntos, o que não acontecia no passado. O propósito de Deus é este. É fortalecer as famílias. É que as famílias, nesse período que nós estamos vivendo, estejam fundamentadas na rocha, ou estejam num processo
de fundamentar dia após dia sobre a rocha. Lembre-se do que diz lá o Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Sabe, meus irmãos, nós podemos nos esforçar, podemos buscar terapia aqui ou ali, encontros, técnicas de relacionamento, de convivência, livros de autoajuda, são ferramentas importantes, mas não vai adiantar. Se eu não edificar a minha casa sobre a rocha, será uma solução paliativa. À medida que vamos aderindo às qualidades da rocha, o processo de edificação, ele passa a ser de Deus agora. Porque o salmista declara, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, o esforço humano não vai resolver. O Senhor tem que edificar, mas eu posso cooperar nesse processo de edificação. É o Senhor quem vai edificar a nossa casa. É o Senhor quem vai edificar a nossa família, os nossos filhos. É o Senhor. E é reflexo da igreja. A igreja, eu costumo dizer que a igreja, ela é a extensão do ministério de Jesus Cristo. Mas também a igreja tem a sua porção, da família cristã. A igreja também é reflexo, da família cristã. Eu disse no início, famílias fortes são igrejas fortes. Famílias bem estruturadas são igrejas bem estruturadas, convictas na fé que segue, no propósito de Deus. O primeiro modelo nós vimos então que é a família edificada sobre a rocha. O segundo modelo é a família edificada sobre a areia. No verso 26 e 27, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Existe aí uma expressão, ou alguns historiadores relatam que a torre de Pisa, a famosa torre de Pisa, na Itália, ela foi construída sobre um solo instável, como areia. E por isso ela começou a ficar inclinada. Então os engenheiros tiveram que reforçar as bases dessa torre para que ela não caísse. O que isso quer dizer? Do mesmo modo que uma torre afunda se estiver firmada sobre areia, muitas famílias podem estar em processo de ruína e decadência porque não estão firmadas na rocha que é Cristo. Jesus fala no verso 26, edificou a sua casa sobre areia. A areia é o símbolo da incerteza. A areia é símbolo da inconstância, da instabilidade. Mas o que representa essa areia para a família? A areia é falta de Deus no relacionamento. É a falta de perdão. A areia é a ausência da comunhão, a ausência da oração, a ausência da comunicação, do diálogo. A areia é intolerância, é o ciúme, o alcoolismo, o vício, a mentira, a infidelidade e outras coisas que são produzidas pelas obras da carne. Será que esse chacoalhão que a igreja está levando é porque nós estávamos fundamentando a nossa vida sobre areia? Será que as nossas famílias, nós estávamos sendo relapso com nossas famílias?
e nós estávamos vivendo os dias de forma tão espiritual, mas sendo negligente com a nossa casa, sendo negligentes com a nossa família. Meus irmãos, não permita que a sua família seja destruída. Satanás está trabalhando para ferir as famílias, porque ele sabe que ferindo famílias cristãs, consequentemente, afetará a vida de comunhão, a vida de corpo, a vida de igreja. Não permita. Tenha sabedoria, para discernir cada momento da vida. Talvez a situação piore. Talvez os problemas eles aumentem. Talvez a sociedade ela vá ficando inquieta dia após dia. E isso vai refletindo dentro das casas, no convívio, no relacionamento. Talvez aquele ponto de tensão está alto demais. Cuidado, meus irmãos. Eu sinto o Espírito Santo falando ao meu coração aqui, enquanto eu estou gravando esta mensagem. Não vamos perder esta oportunidade única na vida de restaurarmos o altar familiar, para que isso reflita numa igreja poderosa, vitoriosa, impactante, na igreja gloriosa. A família tem um papel importantíssimo nesses últimos dias. Precisamos valorizar princípios, rudimentos da fé cristã que são fundamentais para o fortalecimento da família. Deus está nos ensinando sobre valorização de princípios cristãos dentro das famílias. O homem é o sacerdote do lar. Ele precisa assumir esta posição, a responsabilidade de estar diante de Deus, de ouvir de Deus e trazer direção para a sua casa. A mulher é aquela que vai auxiliá-lo, é a ajudadora. Ela exerce o papel do Espírito Santo. Os filhos obedecendo a seus pais, respeitando como líder espiritual. Os pais intercedendo por seus filhos diante de Deus, para que o mundo, o sistema, esse sistema que é governado por Satanás, para que esse sistema não traguem os nossos filhos, não os devorem diante de tantos atrativos para a juventude. Devemos nos posicionar, nós estamos numa guerra espiritual. Embora os acontecimentos, a mídia está focando os acontecimentos na esfera natural. Mas nós, como espirituais, nós entendemos que nós estamos numa guerra espiritual. E Satanás, ele é muito astuto. Ele vai procurar lançar os seus dardos como vírus para interferir nesse processo de edificação sobre a rocha, em que as famílias elas estão agora debaixo desse ofício, desse propósito, desta direção de Deus. Quantos lares estão divorciados, não no papel, mas no comportamento, vivendo debaixo do mesmo teto? Quantas famílias feridas? E família ferida gera sofrimento para os filhos. Eles crescem sem identidade, eles crescem revoltados. A imagem que ele terá de Deus é aquela que ele vai ver no seu pai. A família, meus irmãos, ela é e sempre será alvo de destruição de Satanás. Vamos edificar o relacionamento conjugal sobre a rocha. Vamos edificar o relacionamento com os filhos sobre a rocha. Deixa o teu filho ver em você a imagem de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus.
E certamente nós estaremos, né, cooperando com o propósito de Deus. E eu quero terminar aqui apenas deixando, né, uma informação a vocês. Eu fui pesquisar a questão dos divórcios, né, a quantidade de divórcios durante o ano, e é espantoso. A estatística aponta que durante o ano, né, acontecem 1.043.000 casamentos por ano. 1.043.000 casamentos. E dessa quantidade de casamentos, em cada 3 casamentos termina em divórcio. São 385.000 divórcios por ano, 32.000 por mês, aproximadamente 1.070 divórcios por dia. É o maior índice em 35 anos. É triste, é triste. Meus irmãos, vamos olhar para dentro de casa agora. Tira os teus olhos um pouco do que está acontecendo fora. Olhe para dentro da sua casa, dentro do seu lar, olhe para a sua família e busque a restauração dos princípios espirituais e edifica a sua casa, o seu lar sobre a rocha. Em nome de Jesus, meus irmãos. Que fique aqui esta palavra, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana abençoada no amor de Jesus Cristo. E até a próxima, meus irmãos. Um grande abraço. Estou com muitas saudades de vocês, viu? Um abraço, irmãos. Até mais.